Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Cibele Dantas. Aqui nós iremos falar sobre autoconhecimento e habilidades. E nós estamos no desafio Rotina Vencedora em 10 dias, né? Hoje é o 6º dia, o livro é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E antes de eu começar a falar do livro, eu vou fazer 3 acordos com você, combinado? Então, o primeiro acordo é que a gente tem a reciprocidade. Então, que você me dê um like, né? Mostrando que você tá agradecido, tá aprendendo, é uma moeda de troca entre a gente, eu compartilho conhecimento contigo, né, e você mostra que tá recebendo isso aí do outro lado, e se inscreva no canal para o YouTube recomendar vídeos como esse, né, para que você continue crescendo. O segundo acordo é que você compartilhe com 3 amigos que você tenha no WhatsApp, porque a gente expande muito mais quando ajuda outros a expandirem também. Além disso, vai me ajudar também a crescer o canal, tá certo? Que eu tô aqui começando e eu preciso da tua ajuda. E número 3, eu quero que você vá até o final do vídeo, porque vai ter uma tarefinha e você vai poder entrar em ação. Justamente o que o livro sugere, né? O poder da ação. Então, ao invés de você aprender de forma passiva, você vai aprender de forma ativa, experimentando o conteúdo de corpo e alma, com corpo e alma, ok? E gerando transformações na sua vida. Afinal, tem poder quem age, beleza? Então, vamos lá. O primeiro capítulo, o Paulo Vieira fala que para você acordar. E para isso você precisa fazer 3 perguntinhas. Onde estou? Onde quero estar, né? Ou seja, para onde eu quero ir, né? E o que me move? O que me move é justamente aquilo que eu faço com alegria, aquilo que a própria recompensa é o ato de fazer, sem ter uma recompensa secundária. Até porque isso vem com o tempo, tá certo? Mas você precisa ter alegria no fazer. Isso é o que te dá energia, que te move, né? E você deve se concentrar nisso para poder se dirigir para o lugar que você quer. O segundo item aqui, o universo ele é abundante em todos os sentidos, de forma material e imaterial. Então, se você não está experimentando abundância em todas as áreas da sua vida, você está resistindo a alguma coisa. E é importante você investigar e eliminar para que o fluxo passe por você, né? E que tudo seja abundante na tua vida. Ele também fala de coisas que são normais e coisas que são comuns. A diferença é que o comum é aquilo que é automático, instintivo, né? Você age sem pensar. E o normal é aquilo que você quer, que você vai direcionar, vai colocar uma intenção para agir, ok? O segundo capítulo é haja agora, né? E para isso você deve se perguntar em que áreas eu estou parado, acomodado, estagnado, né? E ele explica que muitas vezes a gente para porque a gente começa a contar historinhas. Ele fala das histórias e das historinhas. As historinhas são basicamente 3: as mentiras, as verdades e as brincadeiras. As mentiras é aquela desculpa que a gente dá para não se sentir culpado, né? Para justificar a culpa de não fazer algo. A segunda são as verdades, vamos dizer assim, entre aspas, quando você acusa os outros, né, de não fazer algo, enfim, por conta do outro, né? Você se coloca no papel de vítima. E terceiro são as brincadeiras, é uma forma de você fechar os olhos e fugir daquilo que você precisa fazer. Né? Então, tem esses 3 tipos de historinhas que a gente se conta e que a gente deixa de agir por conta disso. Ele fala no terceiro capítulo, responsabilize-se. Então, você escolheu a vida que tem, mesmo de forma inconsciente. É isso mesmo, você merece exatamente aquilo que você está vivendo. Às vezes é duro a gente ouvir isso, né? E esse livro é todo, assim, de chacoalhão pra gente realmente se colocar em ação, tá? Número 2, você não muda ninguém, então não perca tempo com isso, mude você. E número 3, você deve eliminar as críticas, as reclamações, a busca por culpados, parar de se colocar como vítima nas histórias, parar de dar desculpas e parar de julgar as pessoas, né? São 6 vícios que a gente tem que paralisa a nossa vida, que tira nosso poder e que a gente, deixando de fazer essas coisas, a gente vai assumir o poder sobre a nossa vida novamente, né? Vai ter autorresponsabilidade e vai agir. Número 4, ele fala do foco. Ele diz que tem 3 tipos de foco: o visionário, comportamental e o consistente. O visionário é o desejo, né? A imaginação, a visualização, aquilo que a gente coloca intenção. O comportamental
você tem que prestar atenção porque ele é interno e externo, né? E aí você deve observar a sua comunicação interna e externa, seus pensamentos, sentimentos e apropriação. E o consistente é você manter os dois de forma sistemática por muito tempo. E o principal é você entender que foco não é você dizer sim para determinada coisa, é você dizer não para tudo aquilo que não é a determinada coisa, para tudo que te distrai. Então, você deve fazer uma lista, né, de tudo que te distrai, que rouba tempo e eliminar, ok? Ele fala também que 10% apenas do tempo, vamos dizer assim, o nosso foco tá só 10% envolvido com o fato que nos acontece, né, que tá no presente, e 90% do tempo que a gente perde, do foco que a gente perde, é dando significado às coisas. A gente se mantém muitas vezes no passado, né, ou no futuro, imaginando coisas, contando histórias na nossa cabeça em relação àquilo que aconteceu, ao invés de se ater aos fatos, que é basicamente 10% do foco que a gente coloca. Entende? Então, assim, é uma proporção assim, que a gente dá aos nossos pensamentos, né? As historinhas e tal. A gente perde muito tempo contando historinhas na nossa cabeça, né? E a gente precisa ter atenção a isso. É o significado que você dá para as coisas, né? Então, a questão não é a direção do vento, é como você ajusta as velas para chegar no lugar que você quer. Você não vai mudar a direção do vento, não tem como. Então, as situações externas que a gente não tem controle, as outras pessoas, o que elas pensam da gente, a gente não tem controle sobre nada disso, né? Então, não adianta a gente perder tempo com isso. A gente deve focar apenas naquilo que a gente quer, no que a gente já pode fazer agora, né? Não ficar colocando muitas condições para agir de forma mais simples, pensar já de uma forma mais enxuta, né? E se colocar em ação, ok? E ele fala da proporção de tempo, né, que a gente deve distribuir para ter sucesso. Então, a gente deve permanecer no presente 65% do tempo. A gente deve passar só 10% do tempo no passado, avaliando, né, percebendo os aprendizados que a gente tem com o que passou, né? E 25% do tempo criando o nosso futuro, né? Imaginando, planejando, visualizando, se envolvendo, criando conexões, criando conexões com pessoas importantes para nossa jornada, criando, vamos dizer assim, os cursos que a gente precisa fazer, os tipos de lugares que a gente precisa ir, planejando o futuro, tá certo? Todas as ações que você precisa para ter a vida que você deseja. Número 5, ele fala da comunicação, comunique-se, né? E a comunicação, ela usa palavras, pensamentos, sentimentos, né, que constroem ou destroem a gente. Então, por isso você deve prestar atenção, né? Porque, vamos dizer assim, palavras negativas que às vezes a gente está acostumado a usar, né? Elas geram pensamentos negativos, sentimentos negativos e a gente perde poder de ação, né? Muitas vezes. Então, ele explica, né? O Marcial Lousada, ele fez uma pesquisa, né, para ver o percentual de relação que existe entre o elogio e a crítica, né? Como que a gente se comporta, qual o impacto, né, e a relação que a gente deve ter para se manter saudável entre elogio e crítica. E ele explica que para cada crítica a gente deve ter 6 a 8 elogios. Olha só. E geralmente o que acontece é o inverso, né? A gente tem muita facilidade em criticar, em apontar erros, em consertar os outros e muito pouco. Muitas vezes a gente evita elogiar, realçar, ressaltar aquilo que a pessoa é boa, fortalecer as pessoas, né? Colocá-las para cima. A gente é muito ruim muitas vezes nisso e é muito bom em criticar, em colocar para baixo, em diminuir, em observar e apontar os erros. É uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção. E do jeito que a gente faz isso com os outros, a gente também faz com a gente. Se você parar para observar, isso acontece muito, né? E aqui é uma sugestão minha, isso não tem no livro, mas o livro Comunicação Não Violenta é do Marshall Rosenberg.
é incrível e ele é fundamental para que você comece a prestar atenção e ir modificando a forma que você pensa, se comunica, né, e se relaciona com as pessoas. Porque a gente vai sair do tom das diferenças e das críticas e a gente vai aprender a falar das nossas necessidades sem estar culpando os outros, criticando os outros, simplesmente se atendo aos fatos e às emoções. O que aquilo dali vamos dizer assim, o que aquele tipo de comportamento gera na gente, né? De que impacto emocional aquele tipo de comportamento da outra pessoa está gerando na gente e que tipo de necessidade que a gente tem não está sendo atendida. Quando a gente fala em termos de necessidades, né? As necessidades é um ponto comum entre todos os seres humanos, né? Então, todo ser humano tem as necessidades fundamentais. E algumas pessoas têm necessidades emocionais diferentes, né? Seriam a linguagem do amor. A gente se sente amado de uma forma diferente, né? Aí já é outro livro também, né? As 5 linguagens do amor. Ele é bem interessante. Mas, assim, com esse livro, a gente vai aprendendo a comunicar a partir das nossas necessidades e emoções e não apontando erros, criticando, cobrando, julgando, né? Que isso aí não é nada eficiente, gera muito conflito desnecessário e a gente acaba não tendo aquilo que a gente espera do outro. Então, é uma boa dica de livro para vocês lerem, Comunicação Não Violenta. Número 6, questione. Então, ele diz que questionar é muito melhor que pedir ou afirmar. Até uma técnica, por exemplo, de reprogramação mental, né? A gente pode utilizar afirmações poderosas, principalmente com eu sou, né? Com eu sou isso, eu sou aquilo, do Saint-Germain, por exemplo. É muito legal também a gente pedir coisas, né? Orando e tal, mas é mais eficiente a gente já agradecer por aquilo que a gente quer e até perguntar por que a gente tem tanta facilidade em ter aquilo que a gente quer. Quando a gente começa a mudar a forma que a gente se comunica, né? A gente se programa de uma forma diferente a pensar, né? Então, ao invés de dizer eu quero ter facilidade em ganhar dinheiro, aí ao invés disso por que eu tenho tanta facilidade em ganhar dinheiro? Porque tudo que eu faço dá certo, porque tudo tá entendendo? Porque eu atraio os meus desejos com tanta facilidade. Então, a gente começa a fazer perguntas, né? E faz o nosso cérebro não revidar aquela verdade que a gente está implantando no cérebro. Porque a gente está fazendo uma pergunta, a gente não está afirmando nada. Então, ele vai procurar a resposta. Ele não vai dizer essa pergunta está errada. Ele vai procurar a resposta para aquela pergunta. Então, é uma boa forma de você implantar coisas no teu cérebro em forma de pergunta, ok? Aí ele fala de confrontar também seus limites, né? Suas crenças limitantes, a origem, onde isso começou, né? A crença raiz das coisas, né? Os medos. Então, você deve confrontar, questionar por que eu paraliso quando acontece determinada coisa. Quando foi que isso começou, né? Enfim. Então, ele fala que boas perguntas são as seguintes: o que eu quero, o que fazer para ter aquilo, como fazer, e o passo a passo, né? E quem me tornarei ao conseguir. Como fazer para conseguir tal coisa e quem me tornarei ao conseguir. Então, são perguntas poderosas que a gente pode estar se fazendo, ao invés de dizer, eu não consigo isso, eu não posso fazer isso. Ao invés de se limitar, começar a fazer perguntas que o nosso cérebro vai buscar a resposta, ele vai começar a trabalhar a nosso favor. E o 7º capítulo é crer, né? A fé, ela é base, é fundamental para que a gente tenha as coisas que a gente quer. E aí ele fala, as primeiras crenças que ele fala é da identidade da gente, né? Então, autoimagem, autoestima e o autocuidado, né? O amor próprio é basicamente a junção dessa tríade, né? A autoimagem é como a gente se vê, né? A visualização mesmo. Então, é aquilo que a gente se declara. Eu sou assim, assim, assado. Então, a gente tem uma forma de se ver. Todo mundo tem uma imagem de si mesmo. E autoestima é como a gente se sente a partir de como a gente se vê, né? É como a gente se estima, como a gente
são as emoções da gente, né? É aquele significado que a gente dá, que é emocional, para aquilo que a gente é e faz, tá? E o autocuidado é a ação em si, né? De se tratar bem, de se cuidar, de fazer uma boa comida, né? Cuidar da nutrição, do sono, fazer exercício, descansar, se divertir. Então, como a gente se cuida, né? Como a gente que é o gostar de si próprio, né? E esses autocuidados, ok? Aí ele fala que pra gente tem crenças, né, que nos fortalece, que é muitas vezes da nossa identidade e tal, e tem crenças limitantes que a gente quer eliminar. E como a gente pode conseguir mudar uma crença, né? E aí ele fala das duas formas que existem, a partir da repetição ou a partir de um impacto emocional, né? Então, a gente pode utilizar também técnicas, né, de hipnose, a gente pode utilizar frequências, né, para acessar o subconsciente, né, com frequências alfa, e para fazer a reprogramação de crenças. Enfim, a gente pode visualizar futuro, a gente pode voltar numa situação difícil do passado e se dissociar, se colocar como uma terceira pessoa observando as coisas, né? Se colocar no lugar de uma pessoa que nos machucou, para sentir, perceber como seria, como é estar no lugar de outra pessoa, né? Visualizando de fora. Enfim, a gente vai começando a entender vários conflitos, e a maioria dos conflitos são apenas projeções, expectativas não atendidas e não a realidade, né? Enfim, e ele finaliza falando que confiança é poder e tem poder quem age. E pra gente não ficar só na conversa, vamos agora para a tarefinha de casa, né? Isso aqui é engraçado. Eu vi esse tipo de atividade com o Pablo Marçal, eu gosto também muito de aprender com ele. E ele disse assim que quando a gente não tá conseguindo agir é porque a nossa cabeça tá cheia. Ele tem conhecimento de várias áreas, né? Ele é piloto também de avião. E aí ele fala que quando a gente tá pesado, né? Quando a gente não age, né? Quando a gente não consegue ter leveza e fluir na vida, fazer aquilo que a gente quer fazer, é problema de envelope. Ele diz que o envelope é a soma do peso do avião, né? Da carga, das pessoas, do próprio avião. Enfim, é o peso total que o avião suporta. Ele fala que é o envelope. Então, ele disse assim que quando a gente não consegue agir é porque a gente tá com problema de envelope, tá com sobrecarga. E aí, como é que a gente esvazia a mente, né? Como é que a gente diminui esse peso todo que a gente carrega? Ele disse que a gente precisa fazer os downloads, né? Das coisas que a gente se coloca para fazer, né? E não faz, ficam como pendências. Então, ele mandou a gente fazer pega uma folha A4, né? Coloca 4 linhas e a gente vai botar de um lado. Estacionamento é tudo que tá pendente. É tudo que tá pendente para fazer, tá? Tem que fazer, mas não tem data. E aí a gente vai escrever isso aí, a gente vai fazer o download, vai tirar da nossa cabeça todas as pendências, tudo aquilo que a gente disse que ia fazer que a gente não fez, promessas que a gente fez e não cumpriu. A gente vai colocar tudo no papel. E em seguida a gente vai colocar o quê? Data. Então, tudo que pode resolver em um dia, que é de baixa complexidade e que você pode fazer sozinho, você vai colocar como tarefa. Tudo que dá para resolver em um dia, que é fácil, e que você não precisa de outras pessoas, você vai colocar como tarefa e você vai botar a data. Você vai colocar na segunda coluna, tá certo? Tudo que for mais complexo, que precisa de mais pessoas e de mais tempo, você vai colocar na terceira coluna, que é de projetos. E tudo que for habitual, que você faz todos os dias, que já tem que virar uma rotina, tem que ser no automático, são os hábitos, você vai colocar na quarta coluna de rotina, né, de hábitos. E é interessante você substituir também seus hábitos, né, criar novos hábitos. E é bom você começar por mini hábitos. Começa com hábitos que você consegue fazer em 10 a 15 minutos. Assim você não vai dar desculpa, ok? E a intenção dessa atividade é te tirar do estacionamento. Então, você tem que colocar tudo que está pendente na sua vida, você vai colocar na primeira coluna e você tem que eliminar todas as pendências, colocar pelo menos uma data como tarefa, como projeto ou um hábito que você vai estar criando, ok? E deixar limpo o estacionamento.
Belezinha? E aí, com certeza vão ter atividades para o dia de hoje, né? E você vai começar a entrar em ação. Beleza? Eu espero que vocês façam essa tarefinha, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.